Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Desejo uma quarta-feira de paz e saúde para todos nós. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema graça, o fundamento perfeito. Esse é o tema da mensagem. Desculpe. Graça, o fundamento perfeito. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios. Essa carta não foi escrita para nós. Só que as riquezas insondáveis da graça, falado pelo apóstolo Paulo, seria mostrado nos séculos vindouros. E é o que eu estou fazendo aqui, mostrando o que já aconteceu. Não é o que vai acontecer e nem ficou pela metade, é o que já aconteceu. Então Paulo está escrevendo para os irmãos de Coríntios, uma comunidade, uma igreja que estava dividida, separada. E Paulo escrevendo aqui no capítulo 1, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11, ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, ou Yahushua, ou Yeshua, como vocês querem falar. Então Paulo está dizendo ali pós-cruz que ninguém poderia colocar outro fundamento. O fundamento já tinha sido lançado. E imagine essas palavras para nós hoje, 20 séculos depois dessa fala de Paulo através de carta. Então, nenhuma obra humana do homem poderá ocupar, substituir a graça do Eterno, a graça do Criador, como base de fé. Tudo está firmado, edificado na obra que já foi construída, que já foi consumada, que já foi lançada. O fundamento, a base, que é Cristo, garantiu gratuitamente a redenção, a justificação, a salvação, etc, etc. Então a obra foi completa, foi perfeita. E o Evangelho da Graça, nunca dependeu de sistemas, rituais, instituições ou culturas criada pelos homens. Desculpe. O Evangelho da Graça é a graça de Yahweh, é a graça do Criador, do Eterno, revelada em Yahushua, ou em Yeshua, ou seja, em Cristo, em outras palavras. Para nós chegou Cristo, desculpe mais uma vez aí. Então, observe que o Evangelho da Graça não é uma torre de méritos humanos, entendeu? Ela não é uma torre de méritos humanos. O Evangelho da Graça não é isso. Com regras de homens, para o homem erguer por sua conta própria, por sua meritocracia. Então o Evangelho da Graça não é uma torre de méritos humanos. O Evangelho da Graça te coloca no topo porque partiu do Criador, da graça, revelada no Filho. Por graça, de graça e pela graça. O Evangelho da Graça anuncia que a graça colocou eles lá que viveram naquele primeiro século
no topo, ou seja, no topo da redenção, no topo da justificação, no topo da salvação. E nós que viemos 20 séculos depois, nós já nascemos no topo de tudo isso que eu falei aqui, desfrutando dos benefícios da graça que trouxe redenção, justificação e salvação a eles, e nós já nascemos hoje já dentro dessa base, dessa edificação que é o Evangelho da Graça. Então, meus irmãos, nós também estamos nesse topo, eles de forma direta, porque viveram o antes da cruz, e foram para eles, a graça veio totalmente para aqueles que eram devedores em Adão. Aqueles que eram devedores por não cumprir totalmente a lei de Moisés, a dívida que foi Adão foi paga na cruz. Entendeu, meus irmãos? Então, nós viemos de forma indireta. Nós nascemos em outro contexto. Então, eles e hoje todos nós temos que acreditar nisso. Eu creio, porque ali foi judeus e gentios, todos estavam no mesmo patamar depois do sacrifício. E hoje nós temos que entender isso, que nós já nascemos já justificados. Olha o que a graça, olha o que o Evangelho anunciava naquele tempo ali para eles. Olha o que o Evangelho transmitia, as boas novas, as boas notícias. 2 Coríntios, eu falei aqui no topo da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim, ó: ora, tudo provém de Deus, do Criador de Al, que nos reconciliou, ele nos reconciliou aqui, nos reconciliou é ele, consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, eles estavam no topo da reconciliação, eles foram reconciliados. Eu também falei aqui no topo da justificação, Romanos capítulo 3, versículo de número 24, diz assim, ó, olha, sobre justificados, eles foram justificados. Romanos 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eles foram justificados. Eu falei aqui no topo da salvação, Efésios capítulo de número 2. Veja, Efésios capítulo de número 2. Paulo escrevendo aqueles irmãos ali no primeiro século, ele diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, eles estavam no topo da redenção, da justificação, da salvação, e nós já viemos desfrutando de tudo isso. Então, quando alguém tenta colocar as ações de fazer, ou então o status para o homem fazer, isso é querer estar esvaziando o sacrifício de Cristo, a graça do Criador que estava no Filho. E essa expressão esvaziar, quer dizer, o verbo esvaziar no grego é kenoko, que significa tornar vazio ou anular aquilo que foi feito. Cristo, ele veio e se esvaziou-se dele mesmo, trazendo a graça. Mas quando o homem tenta fazer algo para querer se justificar, para querer ser aceito pelo Criador, entendeu? Então ele está anulando, esvaziando
o sacrifício de Cristo. Então essa palavra aqui, meus irmãos, como é bom a gente ter o entendimento, como é bom a gente ter a mente aberta, a metanoia, a ressurreição de mente. Quando a gente tem isso, quando a gente entende o que foi feito, não é o que o homem vai fazer, é o que foi feito por ele, pelo Pai, pelo amor ágape. Quando a gente entende o amor ágape, a gente entende o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça anunciava a graça, o amor ágape do Pai, que estava no Filho. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar. Compartilhe, deixe o like, deixe seus comentários e vamos que vamos. Saudações de paz.